Olá pessoal, tudo certo? Aqui é Oliver da Oliver Investimentos e esse é o 17º episódio aqui do meu podcast. Eu vou falar nesse episódio aqui um pouco sobre fundos imobiliários, sobre as oportunidades que nós temos agora no mercado. Com a alta da taxa Selic, há uma saída de recursos da renda variável convergindo para a renda fixa, e isso vem mostrando algumas alternativas de investimento, tá? É importante dizer também que essas não é agora nesse momento que essas oportunidades estão surgindo, mas já está havendo essas oportunidades há algum tempo, principalmente quando o Banco Central começou a mostrar que ia aumentar a taxa de juros. Então os fundos imobiliários começaram a ter uma depreciação. É fato também que a reforma do imposto de renda ele pode trazer aí a imposto de renda em cima dos dividendos distribuídos pelos fundos imobiliários, né? Que não são dividendos, na verdade são distribuições, mas elas podem ter uma retenção. Isso também provocou ali um desgaste no mercado de fundos imobiliários, trazendo as cotas para baixo, né? Mas então, qual é as oportunidades aqui que eu venho falar? Eu gostaria de falar mais sobre os fundos de fundos, tá? Os fundos de fundos são os que eu mais gosto. Como eu não tenho um conhecimento técnico sobre questões imobiliárias, questões regionais, né? Porque isso tudo tem que ser levado em consideração, principalmente a contexto de mercado, né? Então, por exemplo, que fundo é melhor porque ele tem um imóvel assim, porque ele tem um investimento tal, questão de gestão, etc. Eu tô meio assim, vamos dizer, fora dessa parte do contexto, dessa parte de visualizar os fundos imobiliários. Então eu tenho um olho sobre as questões vamos dizer assim, diversificação, né? E quando a gente vai buscar diversificação no mercado de fundos imobiliários, uma alternativa muito boa são os fundos de fundos. Os fundos de fundos, eles têm uma cesta de fundos imobiliários, né, uma gestão ali em cima. Essa gestão vai investir os recursos do fundo em cotas de outros fundos e assim, quando vislumbrar uma possibilidade de lucrar através da venda, ele vai então mexendo dentro da carteira e fazendo as vendas e lucrando aí com as operações. Isso traz o que para o investidor, o cotista? Traz os dividendos, né, os rendimentos ali, que os fundos vão distribuindo dentro da carteira do fundo de fundo, além da amortização das cotas, né? Então, quando o fundo vai lá e consegue vender uma quantidade de cotas de um fundo que está dentro da carteira, ele vai lá e distribui parte desses rendimentos, parte desses ganhos para o cotista. E aí o cotista ele ganha tanto da amortização quanto na questão da distribuição. Isso é ótimo, até em questão fiscal, porque o que acontece? Os fundos imobiliários, por exemplo, se eu vou comprar vários fundos e eu quero fazer essa operação de liquidar fundo que está dando lucro, de comprar mais fundo ali que está, de repente, andando um pouco mais para baixo e aproveitar uma eventual valorização no futuro, eu vou ter que pagar o imposto de renda. E além de pagar o imposto de renda, eu vou ter que, na verdade, fazer o cálculo, né? Então eu vou ter que fazer toda essa parte tributária, que às vezes não é do conhecimento do investidor, né? O investidor vai ter que, de repente, contratar uma contabilidade, pegar uma assessoria externa para poder ter essa ajuda. Isso pode acabar tendo custo, né? E outro ponto interessante é que nem sempre todos conseguem, né? Não são todos que têm o conhecimento ali para fazer de forma certa a tributação, né? Então, assim, exige certos conhecimentos e existe um certo cuidado que o investidor, vamos dizer assim, todos os investidores talvez não tenham. Então, quando você busca um fundo de fundo, você teoricamente tem todo o serviço e você não precisa vender, né? Você pode ficar ali posicionado e confiar na gestão, né? Então você busca uma boa gestão para poder ter esse investimento, para poder proteger os recursos, né? Basicamente é isso. Então, nós temos vários fundos de fundos aí no mercado e tem dois que eu venho olhando, assim, observando e acompanhando que me interessam bastante, que é o BCIA11 e o BCFF11. O BCFF11 é do BTG Pactual, né? Esse fundo de fundo é um fundo bem mais antigo e ele chegou lá no início de 2020 a ser negociado um pouco acima do seu valor patrimonial, ou seja, ele estava bem valorizado e estava bem interessante, tá? Na época ali, ele não tinha uma valorização tão grande, ele era um pouco mais assim próximo do seu valor patrimonial, mas o interessante dele é que anos anteriores, períodos anteriores, ele sempre ficava com o valor de mercado abaixo do valor patrimonial, e aí quando o mercado de fundos imobiliários, e o mercado de ações, consequentemente também, eles estavam flutuando aí vamos dizer, numa expectativa de prosperidade,
todos os preços ficaram um pouco acima do seu valor patrimonial. Sem falar daqueles fundos que, nossa, estavam bombando muito e estavam muito acima do seu valor patrimonial. Enfim, observando que depois, com a pandemia, tudo praticamente ficou abaixo do valor patrimonial, o BCFF11 ele permanece até agora. Então, assim, tem um desconto no valor de mercado dele. Eu acredito que isso seja interessante, que uma alocação de recursos ali nesse fundo é um movimento interessante. E outro fundo que eu vejo assim com certo interesse é o BCIA11, que esse é administrado pelo Bradesco. Esse fundo ele chegou lá em 2020 a ter movimentações muito fora da realidade por causa da volatilidade do fundo e por causa da liquidez, não é muito líquido. O BCFF11 ele é bem mais líquido, o BCIA11 já não é tanto. E aí por causa disso teve umas distorções muito assim grotescas, né? O fundo chegou a ser negociado acima dos R$ 200, etc. Sendo que o valor patrimonial dele é de 100, 120 na época, né? Então assim, é uma distorção muito grande, era 2 vezes o valor patrimonial, bem difícil, né? E ainda mais fundo de fundo, que o valor patrimonial ele vai ser cotado no seu valor no valor das cotas que são negociadas em mercado, né? Ou seja, a carteira do fundo de fundo nada mais é que um monte de cotas de fundo imobiliário, né? É importante também salientar que no caso do BCFF11 e do BCIA11, a carteira é quase toda de fundo imobiliário. Tem pouquíssimos ou não tem CRI e LCI, tá? Existem outros fundos que também podem ser considerados fundo de fundo, que tem uma porcentagem de CRI e LCI mais elevada, ou até metade, ou às vezes até mais. Um caso assim que eu vejo é o fundo IRDM11, ele tem bastante CRI e LCI. O Maxi Renda, eu acredito, é o MXRF11, também tem uma participação grande, tá? Ele tem investimentos em cotas de fundos imobiliários, eu acho, posso estar falando bobagem, mas eu acho que sim, só que ele tem uma maior porcentagem de CRI e LCI, tá? Então, assim, voltando ali ao BCIA11 e o BCFF11. O BCIA11, ele estava muito valorizado, bem volátil naquela época. E ele dificilmente ele ficava abaixo do seu valor patrimonial. Dificilmente, tá? E agora ele está bem descontado também. Eu acho que o valor patrimonial dele está uns R$ 90 mais ou menos, e ele está sendo negociado ali em 80, próximo dos 90 ali. Se tiver em 90, o valor patrimonial está em 100 mais ou menos. E isso é bem interessante, tá? É bem interessante, uma vez que a perspectiva de quando o cenário ficar, vamos dizer assim, voltar ao normal, é que esses fundos eles consigam retornar próximos do seu valor patrimonial ou acima, né? E enquanto isso não chega, o investidor ele vai recebendo o quê? Ele vai recebendo os rendimentos das distribuições que acontecem dentro da carteira do fundo de fundo, além de uma eventual amortização de cotas, né? Através da venda das cotas dentro do fundo de fundo. Então, assim, é uma possibilidade muito interessante. Existe também, agora no investimento de fundos imobiliários, algumas alternativas para pegar, vamos dizer assim, o índice, né? É o ETF XIFIX. XIFIX é um ETF ali da Trend, da XP Investimentos, e ele é um ETF que segue o índice de fundos imobiliários ali do mercado nacional, do Ibovespa. Então, assim, esse também é uma alternativa de investimento. Ali tu não vai ter distribuição de rendimentos, né? Porque é um ETF. Mas é uma possibilidade também. Ainda mais para aqueles que, como eu, né, gostam de ficar atrelados ao índice. Então, se de repente o índice de fundos imobiliários ele se valorizar bastante, é muito provável que o ETF ele vá junto para cima. Mas para aqueles que querem fazer renda, eu acredito que uma alternativa boa são os fundos de fundos. Os fundos de fundos, eu acredito que seja uma das melhores alternativas. E no mercado hoje está cheio de fundo de fundo. Tem esse BCIA, tem o BCFF11, tem o HFOF11, tem MGFF11 também. Tem vários fundos de fundo de vários administradores diferentes. O investidor só basta o investidor procurar um pouco, ler, ver, analisar, ver a carteira. No site da B3 ali da Ibovespa tem todas essas informações. É muito interessante e muito bom para formar renda. E o momento agora que está com a alta da Selic provavelmente vai influenciar na queda ainda mais das cotas de fundo imobiliário e nesse aumento do yield, né, do rendimento, porque conforme a carteira vai rendendo, vamos dizer assim, depreciando, conforme o fundo imobiliário ele vai depreciando devido à Selic, devido à saída dos investidores do mercado de renda variável, o investimento para comprar uma cota ele vai se tornar menor, só que o yield, o rendimento, ele
provavelmente vai acabar aumentando. E isso é muito interessante porque vai funcionar mais ou menos, vai funcionar como, tá? De forma similar ao investimento em título pré-fixado. O que acontece no título pré-fixado? Ele começa a te dar um rendimento maior a troco de investimento menor. Só que quando a taxa de juro ou a taxa futura começar a convergir para baixo, as perspectivas de juro começarem a cair e o juro real ali, o juro Selic, né, do momento ele começar também a andar para baixo, aí o fundo imobiliário, como os títulos pré-fixados, vão começar a ter valorização e a taxa e o rendimento deles vai começar a cair. É mais ou menos isso que vai acontecer com os fundos imobiliários. Esse cenário, por exemplo, esse cenário que eu estou falando agora, de um fundo imobiliário se valorizando com o rendimento dele se mantendo estável, é mais ou menos o cenário que a gente teve ali depois do impeachment da Dilma e ao decorrer dos anos até antes da pandemia, por exemplo. Ali chegou um momento que tanto a bolsa como os fundos imobiliários estavam bem depreciados, a Selic estava alta, a gente tinha títulos pré-fixados aí, tinha título pagando até quase 20% do DI, CDB, de banco pequeno. Então a gente tinha muita oportunidade na renda fixa, assim, coisa bem fora, bem grotesca mesmo. E quando teve o impeachment e o mercado começou a vislumbrar uma taxa de juro menor, com uma expectativa de juro futuro ainda menor, os fundos imobiliários, como o mercado da Bolsa de Valores, começou a se valorizar bastante. E aí, aqueles investidores que, vamos dizer assim, tiveram a visão de comprar antes, ali naquele momento, conseguiram fazer bons negócios, porque, consequentemente, conseguiram lucrar no futuro, né? Então, é isso. Eu acho que o momento agora é o momento de repente, ficar ali, olhar a renda fixa como no momento agora. O momento agora eu acho que é renda fixa, só que com esse olhar de renda variável existem oportunidades, e nos fundos imobiliários uma oportunidade muito interessante de construir renda, né? De você ter um investimento aí que vai te proporcionar uma renda mensal bem interessante a um preço bem razoável, assim, um preço bem, vamos dizer assim, bom para o momento, né? E se o juro subir mais ainda, é possível que as cotas vão reduzir ainda mais o valor da cota, né? O valor de mercado, e isso pode atrair ainda mais investidores ali que vão, vamos dizer assim, oportunistas, né? Que vão ver esse momento aí como atraente para poder alocar parte do recurso ou até um percentual um pouco maior, na tentativa de travar agora o rendimento que você está recebendo, para que no futuro, com uma valorização do mercado, você, além de ter um rendimento bom, você ter a possibilidade de lucrar com a venda das cotas, né? Então é isso aí, pessoal. Muito obrigado. Valeu!